Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente dar sequência no livro de Levítico. Hoje é dia de falarmos sobre secreções. Um tema bem tranquilo, né? Pois é. Bom dia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E assim, essa parte da Bíblia, ela é importante, eu sei. E é o que eu me apego, entendeu? Bom dia, pessoal. Chegamos em Levítico 15, talvez o capítulo mais temido aqui do livro, né? Talvez o mais difícil. Será? Mas vamos lá, né? Não sei lá, sabe? É meio nojentinho, né? Mas Então. legal que a Bíblia fala sobre isso também, né? Você já pregou sobre secreções corporais, Thiago? Não, nunca. É oportunidade aí, já tá estudando pro domingo. Ai, sabe? Aquele culto de manhã, né? Apesar de já ter pregado no texto da mulher com fluxo de sangue. Não, tudo bem. Mas lá é mais fácil, né? Novo Testamento. É uma história mais tranquila. Mas tem a ver com isso aqui, a gente vai ver, né? Tem a ver com essa lei aqui, né? Aham. Não, a gente tá indo no limite da questão de pregação expositiva, né? De estudo expositivo. É isso aí, a gente passa até por capítulos como o de hoje. Exatamente, não dá pra pular, né? É. Não, mas eu não pularia. Foi legal estudar, eu gostei de estudar. Mas vamos lá, hoje o capítulo vai ser dividido em 2 blocos. Uma parte inicial falando sobre as secreções do homem, a segunda parte falando das secreções das mulheres. E como eu sou o mais limpinho do trio aqui, é a Carol que vai falar sobre a parte das mulheres e o Thiago dos homens. Tá certo. E detalhe, ele é o único palmeirense. Então, mais limpinho. Tá certo. Ai. Bom, eu queria agradecer antes da gente começar a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e também a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Chegou a hora então, vamos começar com a parte masculina. Tiago vai fazer a leitura do capítulo 15, versos 1 até o 18. É isso aí. Então, Levítico 15, de 1 a 18. O Senhor disse a Moisés e a Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Qualquer homem que tiver fluxo corporal estará cerimonialmente impuro. A contaminação é causada pelo fluxo, prosseguindo ou não. De qualquer modo, o homem está impuro. A cama onde o homem com o fluxo se deitar e qualquer coisa sobre a qual ele se sentar ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dele, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém se sentar onde ele se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar nesse homem que tiver fluxo, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Qualquer manta de sela sobre a qual o homem se sentar quando cavalgar, ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até o entardecer. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se o homem tocar em alguém sem antes lavar as mãos, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impura até o entardecer. Qualquer vasilha de barro em que o homem tocar terá de ser quebrada, e qualquer utensílio de madeira em que o homem tocar terá de ser lavado com água. Quando o fluxo do homem cessar, ele contará 7 dias para o período de purificação. Em seguida, lavará suas roupas e se banhará em água limpa, e ficará cerimonialmente puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e entregará suas ofertas ao sacerdote. O sacerdote apresentará uma ave como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo homem diante do Senhor por causa do fluxo. Quando um homem expelir sêmen, lavará o corpo todo com água e ficará cerimonialmente impuro até o entardecer.
Qualquer peça de roupa ou de couro que tiver sêmen será lavada com água e ficará impura até o entardecer. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos terão de banhar-se com água e ficarão impuros até o entardecer. O capítulo ele é bem divididinho, né? A gente vai ver ainda a parte das mulheres segue praticamente a mesma estrutura, que é secreções corporais, eu acredito que oriundas de algum tipo de doença, e secreções naturais, no caso do homem aqui, a emissão de sêmen. E foi interessante ir atrás do significado dessas secreções corporais do homem no início, né? E parece, Tan, só falando sobre a estrutura que você falou, parece inclusive que a gente tem aquela estrutura muito comum dos hebreus, a gente já explicou isso em outros episódios, que é aquela estrutura de quiasmo. Aqui também? Que doideira. Parece que sim, alguns autores apresentam assim, porque no homem começa pelas secreções que parecem ter a ver com questões de doenças, e depois vão para as secreções naturais, e na mulher depois inverte. Começa pelas naturais e depois vai para as de doença, então fica A, B, B, A. Né? Mas não tem nada no centro, né? Louvado seja o Senhor. Aquele pra emoldurar, né? Mas foi interessante ir atrás do que é esse fluxo, porque quando você começa a ler do nada assim, fluxo corporal, a primeira coisa que vem à mente é o sêmen. Mas aí, como tem uma parte que é do sêmen, especificamente a partir do 16, pelo menos pra mim e pra maioria dos comentaristas que eu vi, fica muito claro que não é o caso aqui. Apesar de que teve um ou outro que eu vi que defende a tese que também já é aqui, tá? Mas eu só desqualifiquei e pronto, e acabou. Tá certo. Sim. Bom, e aí o que eu encontrei que, de novo, né? A gente gosta das conjecturas e das possibilidades e tudo, não tá muito claro no texto. Mas duas coisas principais saltaram nas pesquisas que eu fiz. Uma, um pouco menos do que a segunda, era diarreia, e eu nem tinha pensado em diarreia. Nossa. Mas a questão de estar por baixo o tempo todo, a questão da cela, a questão de sujar, de contaminar e tudo mais. O que eu não achei muito assim é porque ele trataria isso só no caso do homem, sabe? Não sei se seria justo, porque enfim, mulher também pode ter uma diarreia. E a segunda é doenças que causam isso aí do órgão masculino mesmo. A gonorreia, por exemplo. E assim, eu não tenho a menor ideia, nunca tive, e eu não tenho a menor ideia do que acontece fisiologicamente falando, mas a impressão que dá é que fica vertendo algum tipo de pus ou sei lá o que, algum líquido, e isso seria contaminante também. Vocês encontraram alguma coisa muito diferente disso ou não? Não, foi exatamente isso que eu encontrei, e a maioria dos comentaristas, pelo que eu vi, vão para essa linha, né, de fato aqui ser algo relacionado a uma doença e que seria da emissão do próprio órgão masculino, né, então seria algo mais próximo a que é classificado hoje como gonorreia, né. O que eu achei interessante aqui é que, diferente do que a gente tem visto nos capítulos anteriores, esses fluxos, eles não faziam com que a pessoa fosse expulsa, né? Ela não tinha que ficar fora do arraial ali, né, do pessoal. Ela só ficava impura por alguns dias, né? Porque, afinal de contas, isso é uma coisa super natural do corpo, né? Tirando essa parte aí que a gente tá estudando dos fluidos impuros, né? Mas é normal com a puberdade, enfim, né? Então, achei interessante que o sacerdote também não tinha que chegar lá e ficar opa, deixa eu estudar, né? Aqui, exato. Graças a Deus. Era diferente da lepra nesse sentido, né? A pessoa não tinha que ficar afastada da comunidade, apesar de ter um cuidado, né, com relação ao contágio, né? Sim, até questão de roupa, de cela, de cama, como a gente viu e leu aqui, né? Tem uma série de cuidados aqui pra não transmitir, mas não era algo tão, pelo menos aparentemente, tão severo quanto que a gente leu no capítulo das doenças de pele, né? Apesar dele não ficar excluído da sociedade, a partir do 13 a gente vê que conta-se 7 dias a partir do momento em que cessa o fluxo. Sim. Então, de repente, a pessoa pode ficar, sei lá, meses ali com o fluxo e ela segue cerimonialmente impura e tem que se banhar, tudo tem que lavar, tudo que toca e tudo mais.
Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Sim. E é interessante ver esse 7, né? Porque já vimos tantas vezes, né? 7 dias, 7 dias, 7 dias. Vários lugares que eu li, inclusive no estudo dos capítulos anteriores, a questão do número 7 aparecendo como um número perfeito e tudo mais. Eu não gosto muito dessa numerologia aí bíblica. Pelo menos eu acho que a gente corre um risco muito grande quando a gente tenta fazer numerologia, porque as aplicações que surgem normalmente são estapafúrdias. Mas aí o 7 mais uma vez. Pode ser algo mais simples, né? Pode ser uma leitura talvez mais simples, seja contar um período, que era o período de uma semana, né? Só pra ver se sarou mesmo, né? Exato. E é curioso ver que o sacerdote, mais uma vez, não age como médico, né? Ele no máximo vê aqui se sarou sozinho, sei lá, e se pode voltar à comunhão ali ou não. Sim. Eu vi um comentário do Champlin, é uma coleção muito linda que eu tenho, eu comprei há muitos anos e, cara, ela é muito completa, assim, é praticamente uma enciclopédia, ela enche a minha biblioteca. Deve vender isso ainda hoje, mas é muito interessante. E ele estava mencionando sobre o verso 16, que é a parte que já está falando da parte de expelir sêmen mesmo, por contato sexual mesmo. E, cara, ele me deu um estalo, sabe aquele pô que a Carol adora falar? E eu falei, caramba, é mesmo, eu vou ler pra vocês, olha só. Imaginemos quanta água foi usada no deserto somente porque as pessoas levavam vidas sexuais normais. Cada banho cerimonial precisava ocorrer em um tanque grande o bastante para que a pessoa pudesse imergir o corpo inteiro. Podemos supor que a água fosse usada novamente. O que já é um meio no final, mas, cara, eles estão no deserto, a água é escassa e um povo se multiplicando, enfim, fazendo sexo. Peraí, eu preciso fazer um comentário. Não, preciso fazer um comentário. Não. Eu não tinha pensado nisso. Mas, ai, que coisa, gente. Sabe. Não precisava dessa, Carol, é isso? Porque assim, né? Deixa, vai. Não, assim, continua. Você pegou muito mais ao finzinho aí da leitura. Eu me apeguei muito mais à primeira parte, porque, cara, como assim toda vez que um casal fazia sexo, os dois têm que se banhar numa banheira? E a gente, sei lá, de vez em quando a gente viaja pra um hotel que tem uma banheira e, cara, o tempo que demora pra encher uma banheira, quanta água que vai no Brasil, onde a gente tem água em abundância. Imagina num contexto deles lá. Eu não tô pensando nisso, eu tô pensando nas pessoas sabendo da minha intimidade, sabe? Ah, entendi. Mas todo mundo faz, eles eram casados, Carol, você também. Sim, mas as pessoas não têm que ficar sabendo de nada, né? Bom, sei lá. Não, mas essa questão de contexto é muito interessante, porque a gente esquece disso, né? A gente vive numa época onde a gente tem água à vontade, né? Mesmo com toda a questão de, vez ou outra, a gente ouve falar de racionamento e cuidado e tal, e em São Paulo, mas a gente vive numa sociedade que você abre a torneira aqui, você tem água em casa, você abre chuveiro, você toma banho mais de uma vez por dia se você quiser, você tem piscina em apartamentos, condomínios, você tem água assim de montão, né? Uhum. Então lembrar que eles estão num contexto de deserto aqui, e mesmo quando vão pra Terra Prometida, é um local de escassez de água. Uhum. Não é um local de água abundante, de água corrente dentro de casa, como a gente tem, torneira, chuveiro, essas coisas, né? É um contexto completamente diferente, né, do nosso. Eu acho que naquela época não tinha nem o conceito de água encanada como a gente vê hoje, né? A gente tem alguma pré-ideia disso, a gente viu os banhos públicos quando a gente visitou lá e tudo, mas não era um banheiro que enche, você abre uma torneira e enche uma sua bacia ali. Não é assim. Uhum. O que torna ainda mais séria a questão, né? De como isso era algo que Deus levava a sério, né? A purificação do povo. E até que a gente já falou, a questão da própria higiene, né? Sim. De como muitas dessas normas, elas vinham como um contexto de manter o povo saudável num contexto onde provavelmente a proliferação de doenças por falta de higiene era muito maior. Sim, pensando no caso da gonorreia aí, por exemplo, o fato de você afastar uma pessoa doente de um contato sexual já evita a proliferação ali. Exato. E é uma doença que, pelo menos que eu ouço aí desde que eu estudei isso na escola, é muito fácil a contaminação. Sim.
Eu achei esquisito, na verdade, essa parte do cuspir. É o verso 8. Se o homem cuspir em alguém cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impura até o entardecer. Teve um comentarista que falou, sendo gonorreia, não transmite por saliva. A gente já sabe isso hoje. Não sei se eles sabiam, provavelmente não na época. Mas, enfim, um impuro, se cuspir num puro, ele se torna impuro. Então, mas ali, pra mim, ali a questão não é nem a questão da transmissão apenas. Porque não era só a questão do cuspir. Às vezes era a questão do tocar, né? Então era a questão de alguém impuro tinha que se manter de certa forma, mesmo que não fora do acampamento, como a gente viu com o de lepra, mas ele tinha que se manter afastado das outras pessoas, até simbolicamente. Então até a saliva, até o toque, mesmo que isso não fosse necessariamente transmitir ali a doença imediatamente, mas era um sinal ali de cuidado e de proteção mesmo. A pessoa tá impura, então ela não pode tocar, você não pode ter contato com a saliva dela, você não pode ter contato com a pele dela, você não pode ter contato com ela porque ela tá impura. Ela pode tocar se ela lavar a mão antes, é interessante, né? Essa higiene que a lavagem. Tem. Desde quando que a humanidade se preocupou com esse negócio de lavar a mão antes de fazer alguma coisa, sabe? Exatamente. Que tem a ver com aquele outro texto do Novo Testamento, de que os discípulos de Jesus estão sendo acusados por comer sem lavar as mãos. Sim. A gente lê aquele texto e pensa que é o nosso costume de lavar a mão antes de comer por uma questão de higiene, mas tem a ver aqui com lavagem cerimonial, que eles chamam, né? Não era só lavar a mão por questão de higiene, era uma lavagem de purificação mesmo, né? Mas meio que vai junto, né? Não, vai junto. Mas vai além do que a gente está acostumado. Porque a gente lê o texto, a gente, da nossa época, pensa que é só uma questão de ir lá e lavar a mão, né? Antes de comer. Mas tem um rito envolvido aqui, né? E aí no 12, a gente já falou isso outras vezes que apareceu, né? Se é uma vasilha de barro que esse homem impuro tocou, ela tem que ser quebrada, mas se for de madeira, ele pode ser lavado. Basicamente é porque um é poroso e lavar não resolve e a madeira resolve. É meio que isso só, tá? Mas acho que vale a lembrança, pelo menos. E aí a gente vê que no fim desses 7 dias, né, quando a pessoa, o homem no caso, ele era considerado puro novamente, ele tinha que fazer o sacrifício, né? E aí, diferente dos outros sacrifícios que a gente viu, não precisava ser um cordeiro, né? Não precisava ser um animal mais baratinho, animal de né? grande porte, né? Então podia ser 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? E aí, essa questão não é, pelo que eu estudei aqui, era mais uma questão de restauração do que de punição, né? Sim. Não sei se vocês concordam. Eu concordo e acho que talvez fosse uma coisa até mais corriqueira do que nos outros casos, o que justificaria não ter um custo muito elevado para esse tipo de sacrifício. De voltar a se tornar puro aí. Agora, é interessante notar que o sacrifício de animais, que a Carol citou aqui, só se dava no caso de uma doença, emissão por doença. Quando era o sêmen, não precisava. Sim. Não, aí, pelo amor de Deus, né? Se a gente já tá reclamando de gastar água, imagina quantos bichos ia ter que ter pra uma população inteira ali. Então, mas isso é importante, por quê? Porque tem uma diferenciação no texto. Parece que o ritual ali envolvia uma questão de purificação, né? A gente viu da questão da lepra e tudo, de considerado puro, da questão do contágio, uma série de coisas. Quando é uma emissão natural do sêmen, não há necessidade. Há uma purificação por uma lavagem de água, mas não há necessidade de sacrifício. O que parece mostrar que é algo mais natural mesmo. Sim. Por que eu tô colocando isso aqui? Porque às vezes a gente lê textos assim e nós podemos sair com uma impressão errada do texto. Por exemplo, como se a sexualidade, a relação sexual fosse algo pecaminoso. Sim, eu ia falar do contrário. O indício da oferta pelo pecado, pensando num caso de gonorreia, por exemplo, não vamos dizer que todo mundo que tinha essa doença era por conta de pecado, mas poderia, a gente sabe que o contágio e tudo mais normalmente acontece em pessoas que estão vivendo de uma maneira mais promíscua e tudo mais. Então, nesse sentido, um pouco mais ligado ao pecado, vi alguns comentaristas mencionando essa linha aí, mas muito bem pontuada essa parte que você falou. A parte da sexualidade dentro das 4 linhas ali definidas por Deus não é nunca e nunca vai ser um pecado. Mas deixa eu fazer assim, me surgiu aqui uma dúvida, né? Antigamente, eu sei que não é sempre, mas antigamente a questão do ato sexual, ele era mais por uma questão de procriação do que propriamente por prazer, né? Eu acho que não. Tá. Acho que era até mais do que hoje.
Então, é bom a gente pontuar isso aqui, porque no meio cristão tem muita visão equivocada sobre isso, né? Um tabu falar sobre sexualidade no meio da igreja. E tem muita gente que acaba misturando muita coisa. A gente tem um país onde você tem influência de várias religiões na nossa cosmovisão, e aí acaba misturando um pouco até a questão da sexualidade. É muito comum ter uma visão, por exemplo, eu aconselho casais, né? E alguns chegam às vezes com uma visão de que o sexo em si tem algo de sujo, de impuro, de pecado em si. Até dentro desse casamento. Até dentro do casamento. E quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a sexualidade ela foi dada para procriação, sim, para multiplicação da raça humana, mas tem muitos e muitos textos. Inclusive tem um livro inteiro, que é o livro de Cântico, a gente vai chegar lá um dia, talvez. E você falando que o capítulo de hoje é o mais difícil, hein, Thiago? Eu quero ver a sua cor quando a gente estiver falando aqui. Ainda bem que é só áudio, né? É verdade. Tem um livro inteiro que fala sobre a beleza da sexualidade dentro do padrão estabelecido por Deus, que é o casamento. Sim. Tem conselhos de provérbios falando que o homem deveria se alegrar com a mulher da sua mocidade, se satisfazer com ela. Então não é uma questão de procriação apenas, é uma questão de satisfação mesmo. Deus deu a sexualidade no casamento para ser algo bom, né? Para que o casal tivesse deleite um no outro. Isso não é pecado. Com orientações para não se afastarem e tudo mais. Exato. Isso vem antes da queda. Né? Essa ordem da multiplicação e da sexualidade ali, de os dois se tornam uma só carne, ali envolve elemento que também envolve a sexualidade. O texto bíblico está nos falando que aquilo é algo criado por Deus e belo e puro dentro do contexto que Deus estabeleceu. E acho que indícios até fora desse belo e puro aí, a gente tem, por exemplo, Raabe como uma prostituta, a gente tem a prostituta que é aconselhada pelo próprio Jesus, a gente tem casos, por exemplo, o Judá, né, que vai à procura de uma prostituta lá, e aí é a cunhada dele, enfim. Tamar, sim. Assim, textos que demonstram pra gente o quanto era natural para aquela sociedade o sexo livre, quase, sabe? Até dentro do povo de Deus. E natural não correto, tá? Por favor. Mas que a sociedade era sexualizada, como é hoje, sabe? Sem contar a parte dos cultos, né, de pagãos e tudo mais, que tinham as prostitutas cultuais, que eles enxergavam essa parte do sexo até como um tipo de adoração a deuses. Então, tem uma autora, Mary Douglas, que eu li, que fala muito sobre essa questão de pureza, impureza, ritos antigos em várias religiões, que ela vai falar justamente sobre isso. Eu vou trazer essa citação no final, porque vai passar também pela questão da mulher, então não quero adiantar. Tá, mas não vai esquecer não, né? Não vou esquecer não. Eu até marquei aqui porque eu achei muito interessante. Que muitas dessas normas aqui, inclusive, tinham a ver para limitar a sexualidade pecaminosa e não imitar os outros povos ao redor. E talvez por isso essa necessidade oferta pelo pecado em caso de proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Então é só abrir esse parênteses para pontuar, pra gente não ter uma visão equivocada sobre a sexualidade nas escrituras. Sim. O sexo dentro do casamento é algo bom que Deus estabeleceu e que é algo que Deus espera da relação conjugal. É isso. Bloco 2? Sim. Pode ser. Então, vamos lá para a parte das mulheres, Carol. Bora. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Quem tocar nela durante esse período ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa sobre a qual a mulher se deitar ou se sentar durante a menstruação ficará cerimonialmente impura. Se alguém tocar na cama dela, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Se alguém tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentou, terá de lavar as roupas e banhar-se com água, e ficará impuro até o entardecer. Isso inclui a cama e qualquer outro objeto sobre o qual ela tenha se sentado. Se alguém os tocar, ficará impuro até o entardecer.
Se um homem tiver relações sexuais com ela e o sangue dela o tocar, a impureza menstrual será transmitida para ele. Ficará impuro por 7 dias e qualquer cama onde ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro, como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Quando o sangramento da mulher parar, ela contará 7 dias e depois estará cerimonialmente pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os entregará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Desse modo, o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa da impureza cerimonial causada pelo sangramento. Agindo assim, você manterá os israelitas separados da impureza cerimonial. Do contrário, eles morreriam, pois sua impureza contaminaria meu tabernáculo que está no meio deles. Essas são as instruções referentes a qualquer pessoa que tenha um fluxo que sai do corpo, seja um homem que está impuro por expelir sêmen ou uma mulher durante sua menstruação. Aplicam-se a qualquer homem ou mulher que tiver fluxo e ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher cerimonialmente impura. A minha cabeça ocidente tem tantas perguntas. Manda lá. Ai, caramba. Eu não sou muito bom dessa parte aí, de responder perguntas dessa parte, cara. Eu acho que seria o contrário, mais pergunta. Não, é porque assim, gente, de novo, tá? Vou falar da minha experiência. Na minha casa, antes de eu me casar, eram eu, minha mãe e mais 2 irmãs. E eu não sei se é em toda a família, eu não sei se são todas as pessoas, mas eu imagino que sim. O nosso ciclo menstrual, ele era... Alinhado, né? Alinhado, exatamente. Não, isso acontece até em escritórios, viu, Carol? É, né? Mulheres juntas, eu não sei por quê. Nem sei se existe estudo, deve existir, nunca fui atrás. Mas aparentemente mulheres que estão vivendo juntas, por algum motivo cósmico, alinham os seus ciclos. Pois é. E aí eu fico imaginando assim, se a gente estivesse lá nos tempos do povo no Êxodo, a gente teria que fazer sacrifícios todas juntas e ia ser assim, um gasto de pombinhas e rolinhos. Não, mas o sacrifício não é pra menstruação, né? É só pra o segundo caso, de doenças. Ah, é verdade. É só depois do ciclo se a mulher continuar sangrando ou se ela sangrar fora desse período, né? Então tem até uma coisa interessante que acho que vale pontuar, é que a mulher, o ciclo feminino, normalmente são 7 dias, né? E aqui ela fica cerimonialmente impura por 7 dias. Eu acredito que não seja 7 dias depois que para o ciclo, é durante esses 7 dias de ciclo. Sim. Esse depois é caso o ciclo dela fique maior, que aí vai ser indício de que ela tem algum problema. Depois que parar esse problema, aí conta-se 7 dias, igual era no caso da gonorreia, por exemplo. Agora, achei uma coisa interessante, não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso, mas obviamente que a gente sabe que a mulher, ela menstrua porque não tem a concepção ali do bebê, né? Então, é o útero limpando, tal. É uma situação muito chata, né? É o ciclo começando, né? Igual tem o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, tem o ciclo da mulher. Exatamente, mas eu não sei quando isso ficou, assim, pré-estabelecido ou pré-concebido pelas pessoas. Isso o quê? Do ciclo menstrual, da mulher sangrar, né? Porque antigamente as mulheres, quando elas sangravam em algumas culturas, elas eram tidas como possuídas por demônios, né? Eu acho que sempre teve isso desde a Eva, será que não? Então, pelo que eu tava estudando aqui, algumas culturas, elas viam a menstruação como, poxa, essa mulher aí, ela tem aí um pacto com um demônio, porque, ela tá sangrando e não tá morrendo. Enfim, mas Israel era diferente, né? Não bania a mulher, né? Não. E eu li algo
aqui, eu vou repassar o que eu li, Aham. tá? Eu não tenho tanta certeza do que eu tô lendo, não do que eu tô A lendo. veracidade disso aí. Isso, da veracidade, mas eu achei interessante, porque é aquele negócio que a gente já falou, a gente sempre lê com os olhos da nossa cultura, né? Sim. E às vezes a gente lê um pouco diferente por estar distante de uma cultura completamente diferente, né? Bom, vou ler. As leis a respeito do período menstrual em um primeiro exame parecem muito severas para a mente moderna. A primeira impressão é que elas parecem designar toda mulher adulta em Israel a um estado de intocabilidade durante 1 semana por mês. Mas como foi mostrado, é um fenômeno relativamente recente o fato de que as mulheres passam por um período menstrual 1 vez por mês entre a adolescência e a menopausa. A razão disso não é que a fisiologia feminina mudou, mas sim que os hábitos sociais na sociedade ocidental moderna são diferentes. No antigo Israel, 3 fatores estavam combinados para tornar a menstruação muito mais rara, ao menos entre mulheres casadas. Primeiro, casar-se cedo, provavelmente logo após a puberdade. Segundo, desmamar os filhos tardiamente, talvez com 2 ou 3 anos, né? E a mulher, geralmente, quando ela está no período em que ela está amamentando o filho, a menstruação não é tão frequente, né? Não é tão comum. Sim, verdade. E o terceiro, o desejo de famílias grandes. As únicas mulheres que provavelmente seriam bastante afetadas pela lei de Levítico 15 sobre a menstruação eram adolescentes não casadas. Porque ela começa a menstruar, ela já casou. E ela tá procriando. Enquanto ela tá grávida, ela não menstrua. Enquanto ela amamentua, ela não menstrua. Exatamente. Já terei isso como real na minha vida. Faz sentido? Faz sentido. É um óculos da sociedade, claramente. É verdade. E aí a gente para pra pensar que mulheres inférteis, elas não eram bem vistas exatamente por essa questão. Porque acabavam não tendo filhos, né? Não populacionando a população, né? Interessante. É. E aí o texto continua para entrar numa questão que envolve algo que eu falei que eu ia citar mais pra frente, tem outras questões, mas que envolve a questão da pureza sexual. Aí o autor diz assim: a frequência relativa das suas menstruações e a impureza contagiosa associada com a menstruação deveriam tornar qualquer jovem rapaz temente a Deus cauteloso quanto ao contato físico com uma moça que ele não conhecia bem. Pois se participasse da adoração em uma condição impura, ele estaria sujeito ao juízo de Deus. Desse modo, esses regulamentos talvez tenham promovido o controle nas relações entre os sexos e atuado como um freio das paixões da mocidade. Nossa! Caramba. Tem que pensar a respeito disso, mas também, de novo, parece fazer sentido. Você vê as camadas, né? A gente Que olha coisa. com os óculos de hoje, não tem jeito, né? Realmente. Bom, mas não era pecado aqui a menstruação, tá? Não se sintam mal por isso. Assim como a gente falou do sêmen, né? Isso, Não é algo exatamente. relacionado ao pecado. Aham. E aí tem todo aquele cuidado de, olha, vai sujar tudo de sangue. Não tinha, sabe, absorvente como existe hoje, sabe? Eram, sei lá, tecidos segurando. Eram trapos, devia fazer né? uma sujidade enorme ali, sabe? Uma sujeira enorme na coisa. Como eu agradeço ter nascido nos tempos de hoje, sabe? Não, assim, eu lembro dos meus pais, quando a gente era criança, não tinha fralda descartável. Ou tinha e era muito caro. Muito caro. E o varal da minha mãe era lotado de fraldas de pano. E aí tinha aquelas calças plásticas por cima. Beleza, passa 2 anos ali, a criança tira a fralda. Mulher, pelo menos na cultura de hoje, é todo mês ali. E num contexto onde vai sujar Por tudo. uns E a gente... 30, 40 anos. Então, e a gente vê aqui, já muitos capítulos atrás, essa questão do quanto o sangue tem um quê de impuro. E também de puro, né? Que o Thiago mencionou num outro episódio. Sim. Mas, enfim, Sim. num contexto humano ali, um fluido saindo, ele sempre vai tornar a coisa impura. Aí a mesma coisa acontece com o que a gente viu do homem, só que ao contrário, né? Começa com o fluido, a secreção natural, e aí vai pra que provavelmente seja algo relacionado a alguma doença. Sim. Que aí vai envolver o sacrifício. Sim, que é o caso da mulher lá no Novo Testamento, né? Exato. Não sei se todos aí ouvintes conhecem a história, mas lá no Novo Testamento tem uma mulher que tem fluxo de sangue há 12 anos. Exatamente. Essa sim sangrou e não morreu, hein, Carol? Então, mas imagine a condição dessa mulher, né? Aí o texto começa a ganhar mais sentido pra gente, né? Até o porquê Jesus para e fala assim: quem me tocou?
E ela nem podia tocar, né? Exatamente. Por que a mulher faz escondido? Porque ela não pode tocar em ninguém, senão ela vai tornar a pessoa em quem ela tocar impura. Mas ela acredita que se ela tocar no Messias, ela vai ser purificada. Olha então ela faz escondido. Naquilo que você falou uns capítulos atrás, né? De que o Messias transmite a pureza, não a impureza transmitida pra ele. Exatamente, ela faz escondido. E aí ela tem uma multidão seguindo Jesus. E ela toca em Jesus, Jesus para, todo mundo para junto, ele fala assim, quem me tocou? Aí os discípulos até falam, você tá de sacanagem, né, Como Jesus? assim, né? Tanta gente aqui. Todo mundo empurrando aqui, pô. Exatamente, a gente tá aqui na saída do jogo do futebol, né? Na saída do estádio lotado, está perguntando quem me tocou, né? Pois tá todo mundo, né? Esbarrando em todo mundo. Mas a pergunta de Jesus, talvez na hora a mulher falou assim, ixi, deu ruim. Deu ruim. Vou me dar mal. Verdade, porque quem me tocou, ela não pode tocar. Ela tá impura, e aí ela queria fazer isso disfarçado, e Jesus percebeu. Porque saiu o poder, né? E agora na frente de todo mundo... O texto ainda fala, eu senti poder saindo de mim, né? Olha que doideira. Exatamente, na frente de todo mundo ele pergunta. Então essa mulher pode ser condenada, pode ser tirada de lá, pode ser amaldiçoada, porque ela tá impura e tá tocando nas pessoas. E aí Jesus vira pra ela e fala assim, a tua fé te salvou, te curou, ou te salvou. Estou toda arrepiada. Né? Vai em paz, ou seja, em vez de Jesus ficar impuro, ela que fica pura por tocar nele. E 12 anos de sangramento ali só. Não, e assim, eu lembro que a gente gravou em Lucas essa história, né? Lucas 8. Sim. Eu lembro muito claramente da gente gravando, do que a gente falou, e eu lembro de uma coisa, acredito que tenha sido o pastor Tiago, mas se não foi ele, foi o Tam. Só tinha nós três. Né, eu sei que não fui eu, entendeu? E eu lembro que a gente conversou sobre o fato de tantos anos ela tá sofrendo disso, então possivelmente o marido dela tinha abandonado se ela era uma mulher casada. Ela, se dependendo da idade que ela tinha, ela não tinha filhos, exatamente porque ela era considerada impura, então não tinha como ela ter uma relação realmente, né, familiar, matrimonial, porque ela não teria como engravidar. Então, de novo, as camadas, né, é muito mais sério, né, então, e assim, pensando assim com a minha cabeça, tá bom? Talvez ela tava tão de saco cheio que, ok, então se quiser me matar, me mata, me amaldiçoa aqui, tá? Tô pensando com a minha cabeça de ocidental, 12 anos, essa mulher devia ter uma anemia profunda, já tinha gastado todo o dinheiro dela, então quer saber? Né? Truco, né? Esse aqui realmente é o meu último recurso. E graças a Deus, né, foi o recurso certo, né? Foi a ação correta. Eu li vários lugares para esse capítulo que tanto essa parte da menstruação, o período da menstruação, quanto esse outro onde você tem um sangramento por mais tempo, de que a mulher, ela vivia uma vida de leproso todo mês. Praticamente isso. A diferença é que ela não tinha que ficar fora da comunidade. Sim, né? mas é assim, ela tá impura. Mas a impureza, tem pão exato. toda hora, sabe? Sim. Sim. Tem uma coisa interessante também que aparece nesse texto, que é falando se um homem tiver relações com uma mulher quando ela estiver menstruada. E aí que ele vai se tornar impuro também e tal. Daqui a alguns capítulos, se não me engano, 19 ou 20, a gente vai ter a lei dizendo que não se pode ter relacionamentos com mulheres menstruadas, inclusive punindo uma das interpretações principais com a própria morte, a exclusão da sociedade e tudo, a remoção da sociedade, né? Mas eu entendo, a gente vai explicar melhor quando chegar lá, que os dois deveriam ser mortos, porque, enfim, a gente vai explicar isso mais adiante. Mas pode soar estranho. Como assim, 3 capítulos antes aqui, tá falando que, ó, se acontecer isso, de ter um relacionamento com a mulher estando menstruada, só vai passar impureza. Um pouquinho pra frente, ó, isso é proibido, terminantemente proibido. O que eu encontrei como uma resposta, e acho que é bem razoável, é o fato da mulher menstruar durante o ato sexual. E aí e agora, sabe? Vou ser morto porque só a gente fez uma coisa aqui e começou agora? Não, nesse caso tem essa proteção. O que era proibido era ela, estando durante o período de menstruação dela, ter um relacionamento sexual. Acho que vale a gente mencionar isso, pelo menos. Foi a mesma coisa que eu li. Eu acho que faz sentido mesmo.
aí no final a gente tem aí, agindo assim, manterá... dá até um ar de que, agora estamos falando com os sacerdotes aqui, tá? Não tô mais falando com os homens e as mulheres, com a liderança espiritual aqui, né? Você vai manter os israelitas separados da impureza cerimonial, meio que uma conclusão ao texto voltado àquele que seriam os responsáveis por verificar se tudo aquilo estava funcionando do jeito certo. Sim. E não só a conclusão ao texto, mas conclusão à sessão. Sim. Aqui a gente termina, né, de 11 a 15, aquela sessão sobre questões de pureza e impureza, e o capítulo 16 do próximo episódio talvez seja o capítulo central do livro. É o Yom Kippur, porque é o dia da expiação, isso, é o Yom Kippur. Então é onde vai purificar anualmente o povo, né? Aí a gente vai falar sobre isso no próximo semana, evidentemente, no próximo episódio, mas é um capítulo central aqui em tudo que tá sendo desenvolvido. Eu só queria falar uma coisa que eu li e eu achei muito bacana. E eu queria só repartir aqui, né, com vocês, que a ênfase, ela não estava na biologia, mas sim na teologia, né? Que Deus habitava no meio do povo. Sim. E que a presença de Deus, ela exige pureza, né? Então, o problema não é a impureza em si, mas em não lidar corretamente com ela, né? E o perigo era o povo se acomodar a essa contaminação e não buscar a purificação. E aí, como a gente tem falado sobre Deus e ele ser muito detalhista, né? Porque ele estava oferecendo um caminho da restauração pro impuro, né? Então, achei isso muito bacana, né? Porque ele pensou, de novo, em cada detalhe. Deixa eu só colocar algo também, antes da gente ir pra conclusão aí do episódio, que eu falei que eu ia citar posteriormente, né? Depois que a gente passasse pela parte das mulheres, de como essas leis serviam para distinguir Israel das outras nações na questão da pureza sexual. Tá? Então, novamente, aquela autora que eu citei, Mary Douglas, ela diz o seguinte, comparando com as outras nações, né? Considerando que a relação sexual tornava ambos os parceiros impuros e, portanto, impedia que participassem da adoração durante um dia inteiro, porque eles tinham que ficar até o final da tarde e tal, se lavar e tal. Esse regulamento excluía os ritos de fertilidade e a prostituição cultual, que era um aspecto tão importante de grande parte da religião do Oriente Próximo. Interessante, verdade. Então, religiões ao redor de Israel, e no Novo Testamento a gente vê isso também, em Corinto e outras cidades, tinham a questão da sexualidade ligada ao culto. Prostitutas cultuais, ritos de fertilidade, uma série de coisas. Em Israel isso não era possível, por quê? Porque quando tinha relação sexual, você não podia ir lá fazer o culto. Você estava impuro até o dia seguinte, né? Exatamente, então isso impedia que acontecesse em Israel o que era comum aos povos ao redor, que eles não imitassem essa prática dos povos ao redor. Cara, eu fiquei pensando um negócio aqui. Pensa num casal casado. A probabilidade do relacionamento sexual deles acontecer à noite, acredito que seja como na sociedade atual, é maior. Enfim, já acabou as atividades do dia, vão pra casa, vão dormir juntos e tal. Eles só iam se purificar disso na noite seguinte, né? No entardecer do dia seguinte. Então eles passariam aquele dia todo cerimonialmente impuros. Sim. Então, esse era um aspecto, né? De distinção dos outros povos com a questão da prostituição cultual. Aí a autora continua. Ela também servia para tornar as prostitutas comuns párias sociais. Evidentemente, o antigo Israel, como muitas outras sociedades, não foi capaz de banir a prostituição completamente. Inclusive cita Provérbios 7, da mulher adúltera e tal, né? Mas essa regra impedia a prostituta de ter respeitabilidade social e, portanto, ajudava a fortalecer a estabilidade da vida familiar. Legal. Semelhantemente, a proibição de relação sexual na guerra, que era algo que vai aparecer em outros contextos aqui também, deveria proteger as mulheres conquistadas de abuso. Os homens israelitas, ao ir para a guerra, eram impedidos de... Eles não poderiam ter relação sexual. E o que era comum nos povos ao redor, quando conquistavam outros povos, abusar das mulheres conquistadas. Sim, então tinha até uma proibição com relação a isso, né? Então você vê que tem toda uma proteção, uma cerca de Deus para evitar a impureza sexual, né? E olha, Deus cuidando das mulheres de novo aí, ó. Esse Deus machista, né? Sim. Pois é.
acho que é isso que esse capítulo tem pra nos entregar hoje, né? Rapidinho, mais ou menos rápido, né? Mas, de novo, como a gente falou no começo, né? Um capítulo meio assim, mas é interessante ver como Deus trata dos detalhes. E é muito claro que, além de estar tratando da questão higiênica, ele está muito mais preocupado, como a Carol falou aí, com a questão da impureza espiritual das pessoas, sabe? Das pessoas estarem prontas para adoração. Sim. Semana que vem a gente volta com Yom Kippur e é o que eu vou ler, hein? Não sei se eu vou ler o capítulo inteiro. Mas um capítulo legal de Levítico. Você que tá achando Levítico chato, eu não tô achando. A gente já falou várias vezes, tá muito legal estudar Levítico. Sim. Imagino que vocês que estão acompanhando com a gente também estão gostando. É um estilo literário muito diferente, é um negócio diferente no sentido de que poucas histórias acontecendo, uns negócios que normalmente a gente passa meio batido, mas tá sendo muito gostoso prestar atenção nos detalhes e pegar uma coisinha aqui e outra ali, que muitas vezes traz luz até outros textos do Novo Testamento, textos muito mais palatáveis, assim, mas que vão criando carne, assim, pra gente conseguir interpretar muito melhor as escrituras. Sem dúvida. É sempre bom, né, a gente lidar com textos que talvez não sejam tão conhecidos, né? Não são textos tão pregáveis assim, textos que a gente ouve com tanta frequência na igreja. Então é bom porque a gente aprende, né? É aquela novidade, aquela questão de você investigar e pesquisar coisas que não estão tão claras assim, evidentes, e a gente sempre aprende com isso, então é muito bom. Né? Beleza, fica o convite então para vocês continuarem com a gente. Fica o lembrete para que vocês cuidem de nós em orações, por favor, tá? Não deixem de orar. Se você não é um apoiador financeiro, pelo menos seja um apoiador em oração para as nossas vidas, tá? Eu, Carol e Thiago precisamos muito, nossas famílias precisam, não só nós como pessoas físicas, mas o projeto como um todo, para que ele alcance pessoas. A gente está colocando aí na internet um conteúdo que acredito ser de bastante qualidade, mas se as pessoas não pararem suas vidas para ouvir, não vai mudar nada. Então você pode ajudar a gente orando para que esse projeto cresça, ajudando esse projeto a crescer, colocando a mão na massa de mandar um link, mandar um episódio, comentar no seu almoço de domingo com a família, comentar com um grupo pequeno da igreja, propor algum tipo de grupo de estudos. As opções são enormes, tá bom? Então a gente conta muito com vocês na participação nessa área também. E obviamente fica sempre o convite para que você se torne um apoiador desse projeto, né? E não deixa de ser um projeto missionário, né? Pode lançar lá na sua planilha de finanças, olha, apoio missionário. Ictus, por que não, né? Opa! As formas de você fazer isso tá na descrição do programa. Você pode fazer isso via Catarse, que é um aplicativo de apoios recorrentes. Você pode fazer isso via Pix. E você também pode fazer isso através das suas compras na Amazon, onde a gente é comissionado. Tem link para você entender como fazer tudo isso na descrição do programa, tá? E o último convite é para que você faça parte do nosso clube literário aqui no Discord. Eu falo aqui no Discord porque a gente está transmitindo ao vivo essa gravação. E você pode fazer parte desse clube de graça. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Lá você vai poder acompanhar as leituras coletivas que a gente propõe. Você pode assistir os episódios sendo gravados ao vivo. Você pode conversar diretamente com a gente. Você pode mandar os seus depoimentos para você colocar o seu áudio dentro do LBC. Enfim, tem muitas opções de coisas legais para fazer lá e tudo de graça. E é isso. Semana que vem a gente volta então para falar sobre o dia da expiação. Eu me despeço de vocês, mais uma semaninha aí pra vocês ficarem orando por nós. E até mais. É isso aí, pessoal. A gente agradece muito pela paciência, a audiência de vocês. Eu acho que o Tan falou uma coisa no episódio que é muito real. Enquanto muitos acreditam, né? Muitos não, alguns acreditam que Deus é um Deus machista, que não se importava com as mulheres. A gente tem aprendido num livro teoricamente difícil e pouco estudado, né, que é Levítico, como Deus, ele cuida dos seus, né? E eu me sinto muito amada por ele quando eu leio um texto desse e sei que realmente ele pensou em cada detalhe quando ele gerou a mulher. Então, eu sou muito grata por a gente estar estudando e aprendendo sobre isso e, por que não, desmistificando
É isso, né? Desmistificando. É isso. Essa má fama, né, que muitas vezes o nosso bom pai leva, né? E ainda bem que ele é misericordioso, né? E ele nos dá tempo de estudar e mostrar que ele é tão bom. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estudar com vocês mais um pouquinho de Levítico. Espero que esteja sendo edificante para sua vida, como tem sido para minha. E a gente volta semana que vem, então, para falar sobre expiação, um tema tão central no Evangelho, que vai ser muito legal a gente ler esse capítulo junto.